Eu mencionei na sexta-feira, ontem, na análise que nós estamos fazendo, e eu acho que é um caso modelo para o problema, né? Porque desmascara completamente o imperialismo, o caso de Ruanda. Né? Se vocês veem o caso de Ruanda, tem muito filme, tem muita coisa sobre Ruanda, aparece assim, uns malucos, ninguém sabe de onde esses malucos vieram, do aquém e do além, porque havia duas etnias em Ruanda, né? Tutsis e Hutus. Os Hutus perderam a boa e começaram a matar os Tutsis na rua, aparentemente sem motivo. Em muitos filmes você assiste o filme e dá a impressão de que não há motivo para tanta monstruosidade. No entanto, o motivo, ele é o motivo tradicional dessas guerras muito sangrentas, é o imperialismo. Né? Uma coisa que os filmes em geral não explicam, né, é que os Tutsi, eles eram aliados dos belgas, Eles eram, digamos assim, o setor, né, a direção Tutsi, não todo o povo, logicamente, eram o setor através do qual se manifestavam os interesses da Bélgica dentro do país, que era uma antiga colônia belga. Os belgas criaram uma pseudo-classe dominante, com os Tutsis, né, baseado na aparência, pegaram os negros que eles consideravam, de acordo com o critério deles, mais bonitos, e colocaram lá como classe dirigente. Colocaram esse pessoal na burocracia, deram postos, uma certa cultura e tudo mais. E os Hutus ficaram lá excluídos do poder. Os Tutsi, logicamente, essa etnia foi criada apenas para controlar o país, era uma minoria dentro da população, cerca de 15%. E os Hutus eram a maioria, cerca de 85%. Vocês podem imaginar, nessas circunstâncias, né, a animosidade que se criou entre um e outro segmento da população. Quer dizer, os Tutsis eram vistos assim como privilegiados, como opressores, como representantes do sistema de dominação dos belgas e tudo mais. Quando houve eleições democráticas no país, os Hutus ganharam a eleição, porque eles eram 85% da população. Né? Ganharam a eleição, logicamente que não ganharam a eleição por ganhar. Ganharam a eleição com a ajuda dos franceses. Né? Na verdade, ganharam as eleições com a ajuda do trio mais maravilhoso que tem na política internacional: franceses, ingleses e norte-americanos. Aí o trio, né, organizou a coisa de uma tal maneira que o antagonismo foi crescendo entre os dois setores, em vez de chegar num acordo. O governo de Ruanda chegou a ser um governo de colaboração, onde o presidente era Hutu e o primeiro-ministro era Tutsi. Mas aí, né, os franceses organizam o assassinato do presidente Hutu, derrubam o avião dele, isso aí tudo coisa já demonstrada, né? E isso daí explode numa onda enorme de violência dos Hutus contra os Tutsi, né? Com a ideia de que os Tutsi estão tentando retornar ao poder total em Ruanda. Aí pega uma parcela, logicamente, que mais desclassificada da população, mais desesperada e tudo mais, e jogam essa parcela contra os outros, resultando tudo isso na morte de 800 mil pessoas. Nada disso tem a ver com o desenvolvimento interno de Ruanda. Tudo isso tem a ver com os interesses econômicos do imperialismo e os jogos políticos que eles fazem com os governos. Né? Aí a coisa se desenvolve e Ruanda continua lá, né, debaixo da bota do imperialismo, em função da exploração de minérios e tudo mais.